Olá, sejam bem-vindos à nossa série Weekly Thoughts. Este é um momento em que paramos um pouco no final da semana para refletir, analisar e comentar alguns dos temas da atualidade. Hoje tenho comigo o André Leonardo, ele que é o líder, o fundador e também um rosto do empreendedorismo da empresa Faz Acontecer e é também já um empreendedor sebejamente conhecido em todo o país. André, muito obrigada por estares connosco. Muito obrigado pelo convite. Eu lembro também que é importante subscrever o nosso canal, porque fica a par não só destas nossas séries semanais, como também de todas as estreias. E agora sim, André, vamos então fazer aqui um comentário da semana. Hoje capto-te a ti fazer essa análise. Tu foste agarrar num dos temas que infelizmente nos preocupa a todos, que é a questão do desemprego. As notícias não são nada animadoras, mas tu queres falar do tema também de uma forma positiva. Tem que se ver aqui uma oportunidade também nesta crise. Sim, tem-se falado muito do impacto do Covid na economia, nesta crise de saúde, que depois passa a ser uma crise económica também. E eu achei relativamente interessante esta notícia. Relativamente interessante é porque ela é muito interessante, traz-nos dados algo perigosos, e onde fala que a taxa de desemprego em Portugal se prevê que suba dos 10%. Portanto, está-se a prever 10,2% ou mais de 10,2% até o final do ano. Mas já há um dado nesta notícia em específico que me interessa bastante e que eu acho que é muito interessante, é que em alguns concelhos esta taxa de desemprego vai estar acima dos 20%. E se nós virmos quais são estes concelhos, estamos a falar de concelhos quase todos de média-baixa densidade. Tem lá, por exemplo, Moita, Moura, Mourão, Sines, Mursa, Monforte, Lamego, Barrancos, Albufeira. hum, e estas realidades são muito diferentes de Lisboa, são muito diferentes do Porto, não é? São territórios com uma especificidade também diferente, e é preciso ter aqui alguma cautela. No fundo, e como dizias na tua pergunta, prevêem-se tempos relativamente difíceis, e para estes conselhos a gente tem que se calhar pensar aqui de uma outra forma. E era sobre isso que eu gostava de falar aqui hoje. No fundo, no meio desta crise que se fala que aqui está e que aqui vai chegar até o final do ano e no próximo ano, a primeira sugestão é pedir às pessoas para verem a crise como uma oportunidade. Nós no mundo do empreendedorismo falamos muito nisto, não é? Que é, numa crise tu podes vender lenços, ou tu podes chorar, ou tu podes pedir às pessoas para vender lenços. É a mesma situação vista de uma forma diferente. No fundo, o que eu acho que é interessante, e porque é que nós dizemos isto no empreendedorismo, é porque as necessidades alteram-se. O mundo funcionava de uma determinada forma, as pessoas tinham determinadas necessidades, há uma ruptura e tudo começa a funcionar de uma forma diferente. Por exemplo, se antes, um exemplo muito simples, se antes as pessoas compravam carros novos assim com alguma regularidade, aparece uma crise, naturalmente as pessoas não vão comprar carros novos, vão se calhar ir a oficinas comprar peças em segunda mão e por aí fora. Então o que é que significa? Quem vendia carros começa a ter um problema, e quem tem oficinas de peças em segunda mão e de arranjos, não é? Consegue atingir, se calhar, um mercado que nunca tinha atingido antes. E isso é muito interessante, é pedir às pessoas para olharem para o outro lado, para verem que necessidades é que existem e como é que elas podem ser supridas, não é? Como é que como é que se pode dar resposta a estas novas necessidades. Há espaço para novas ideias. Isto é que é o giro desta situação, é que existe espaço para novas ideias, existe espaço para se fazer acontecer algo diferente. E quando se fala aqui de ser empreendedor, que acaba por ser uma solução para quem está em crise, no fundo, uma sugestão que eu dava era para as pessoas, independentemente do território onde estão, começarem a pensar, o que é que elas sabem fazer, o que é que a sua região é conhecida por, eu não sei se são sei lá, as alheiras, enfim, cada região tem as suas especificidades, mas o que a torna especial, única e diferente? E depois, o que é que eu gosto de fazer? E olharem para isso, tentarem gerar aqui algumas ideias. E depois verem se essas ideias, que é um passo muito importante e que eu noto que muitos empreendedores, especialmente nestas regiões, falham, é perceberem se as suas ideias são oportunidades. Portanto, no fundo, uma oportunidade acaba por ser um conjunto de circunstâncias favoráveis que aparece no mercado e que a gente pode tentar, são aquela tal ruptura que eu falava ali há pouco,
Então, perceber se a sua ideia, aquela ideia que ele teve em casa, e todos nós temos milhares de ideias, mas se aquela tal ideia que ele pensou pode de facto ser uma oportunidade, pode ser algo que traga impacto na sua vida, no país. É perceber se há um match entre a ideia que a pessoa teve e o mercado, se dá resposta às necessidades. Isso é algo que parece relativamente simples, mas eu noto que muita gente tem uma ideia, que é criar uma hamburgueria, e pronto, e lá vai a hamburgueria sem ver se de facto na sua zona, na sua cidade, no seu lugar, isso corresponde a uma necessidade, isso terá mercado. O ponto seguinte é, depois de nós encontrarmos essa oportunidade, é nós desenvolvermos um conceito de negócio, um modelo de negócio, com Às vezes é o algumas mais difícil, André, especificidades. porque as pessoas também se sentem muito perdidas nessa fase, não é? Sim, porque para uma mesma oportunidade nós temos milhares de modelos de negócio possíveis portanto, nestes territórios nós temos que encontrar aqui um modelo de negócio que, por exemplo, seja seja um projeto que esteja direcionado para a exportação, porque o mercado interno, a cidade, tem relativamente pouca gente, portanto tem que ser direcionado para a exportação. Se tem exportação, tem transporte. Se tem transporte, temos aqui custos adicionais. Se temos custos adicionais, como é que nós vamos resolver isso? Tem que ser provavelmente projetos de alto valor acrescentado, portanto, que gerem uma margem tal, suficiente, que nos permita lá dentro colocar os custos de transporte e gerar margem para a empresa sobreviver e para nós estarmos bem. No fundo, tem que se encontrar aqui produtos de nicho, para mercados de nicho, tem que ser aqui quase eu gosto de pensar assim na minha utopia, que é quase um Portugal gourmet. Nós temos que procurar aqui um Portugal gourmet que subejamente tem espaço em todo o país, porque nós temos territórios fantásticos, temos espaços para nos tornar também geniais e para crescermos e para sermos todos diferentes, mas ao mesmo tempo todos dentro de uma bola muito, muito especial que tem encantado o mundo. Este era assim mais ou menos o meu comentário da semana, era isto que eu queria aqui O teu tocar, ponto de era reflexão para... é muito, muito interessante, muito interessante. Deixa-me só acrescentar uma coisa. Em relação ao facto das pessoas, de facto, procurarem informação e de alguma maneira, é como tu dizes muito bem, nas alturas de crise, temos que ser criativos, temos que descobrir aquela ideia que faz sentido e aproveitar também que Portugal está, de facto, muito reconhecido internacionalmente, não é? Portugal está muito conhecido no mundo. Portanto, sim, já não é assim tão difícil levar este Portugal gourmet além fronteiras, não é? Antigamente era, mas agora já não é. Sim, é isso, juntamente com o facto que hoje em dia, através da internet, nós conseguimos chegar aos mercados internacionais quase todos. Lá está, na hotelaria existem imensas plataformas, temos outras como a Amazon e afim, que nos permitem colocar o nosso produto. A gente pode estar em casa, produz o nosso azeite todo certificado e pode colocá-lo em qualquer ponto do mundo. Nós estamos no mercado sentados em casa. A globalização teve coisas também muito boas e permitem que nestes territórios que nós estamos aqui a falar nós consigamos chegar ao mundo. E isso eu acho que é muito interessante. No fundo, a minha mensagem é: ok, vem uma situação difícil, mas procura olhar para ela do ponto positivo e ver como é que, com a realidade que é, e ninguém vai conseguir mudar a realidade. E eu não conheço ninguém que tenha ganho a luta contra a realidade. Portanto, o melhor é aceitá-la e fazer com ela o melhor que nós podemos. E neste momento, o melhor que nós podemos. Estão aqui algumas recomendações para quem quer fazer acontecer, quem não quer desistir, quem quer ser empreendedor, poder olhar para a situação de forma relativamente diferente. E o melhor disto tudo é que realmente hoje em dia, como tu dizes, estamos em casa e podemos estar em contacto com o mundo inteiro. E essa é sem dúvida uma dica muito importante que deve ficar aqui na cabeça destes nossos empreendedores portugueses. Não se sintam sozinhos, apesar de estarem atrás dos montes, não é? Ou apesar de estar no interior alentejano. Hoje em dia toda a gente tem internet, toda a gente se consegue conectar e eu acho, André, que foi de facto uma mensagem fantástica, é uma boa reflexão, pegando num tema da atualidade que de facto nos preocupa, mas que pode ser visto desta maneira, pode trazer aqui alguma coragem, alguma força também aos portugueses que estão a ficar sem o seu emprego, mas que podem criar o seu próprio posto de trabalho, não é? E isso é muito importante. André, sei que estás aí muito à pressa também, porque tens muitas coisas para fazer ainda no dia de hoje, mas não te vou deixar ir embora sem a nossa sugestão para o final de semana. Sim, e aliás, na sequência disto que nós temos vindo a falar, eu tenho 2 filmes para sugerir para este fim de semana. 2 filmes. Os 2 estão disponíveis na Netflix e são muito fáceis de encontrar nesta plataforma e em outras. Um deles chama-se Rudy, Rudy. É um filme já relativamente antigo,
mas que demonstra que com vontade, com persistência, tomando as decisões certas, não importa muito onde quais são as nossas condições e onde é que nós começamos. Interessa é mesmo que com vontade, se nós tivermos vontade, conseguimos chegar lá. É um filme muito, muito inspirador que eu recomendo a todos, até na sequência aqui da conversa que estamos a ter. E outro, é provavelmente o meu filme preferido, que é Em Busca da Felicidade. Que é exatamente isso, é uma pessoa que tinha um objetivo que aparentemente era impossível, mas afinal parece que era só muitíssimo difícil, não era impossível, mas mais uma vez com trabalho, com dedicação, com estratégia, com planeamento, as coisas conseguem-se. Então era assim, a minha sugestão era assim um fim de semana inspirador em casa, nesta altura onde temos de estar todos um bocadinho em casa, era aqui um fim de semana inspirador para que as pessoas possam também fazer acontecer tudo aquilo a que se propõem, independentemente do contexto, que agora é um bocadinho mais desafiante. André, muito obrigada por ter estado connosco, obrigada pela tua participação. Voltaremos a encontrar-nos certamente, porque este é um espaço aberto aos conselheiros da Empower Brands Community e, portanto, isto haverá aqui algum tempo que não passas por aqui, mas eu voltarei com certeza a chamar-te para estares aqui Fica à connosco numa espera. próxima oportunidade. Obrigada, um bom fim de semana para todos. Não se esqueçam, subscrevam o Obrigado, nosso eu. canal, é muito simples, é gratuito e ficam a par de todos estes pensamentos que são absolutamente inspiradores e que vale a pena estarem connosco e assistirem também às nossas séries.